Satisfação falar com vocês. Nós vamos, nessa aula, tratar sobre o escravagismo no Brasil. Então, seria assim, uma segunda parte da nossa introdução ao Brasil colônia. Nós entendemos essa estrutura montada nos primeiros momentos da colonização no Brasil pelos portugueses. Compartilho com vocês aí o PowerPoint para a gente ir seguindo, né? Entendendo, gente, que não estou aqui achando nosso PowerPoint. Tentando aqui, mas não estou encontrando ele. Tá? PowerPoint aqui meio. Tá aqui, né? E então, isso parece que tá ali, né? Apareceu. Então, vejam. A expansão marítimo comercial, né, também significou o martírio dos negros africanos, né? Porque incrementou a partir daí, fez parte desse processo de desenvolvimento do comércio através das grandes navegações, o tráfico de escravos. Então, desde o século XV, 1400, 1500, já se tem um tráfico, né? A utilização da mão de obra escrava africana, subsaariana, né? Nas plantações de Portugal, no Algarve, né? Na Espanha, na França, na Inglaterra, de forma que esse tráfico de escravos já existe aí a partir do século XV. No século XVI, com o advento das grandes navegações, quando elas são, né, de fato, aí, ganham um impulso imenso, né? Esse tráfico ele é muito incrementado e ele passa a ser uma fonte de riqueza muito grande dentro da transição do feudalismo para o capitalismo. Ou seja, ele é uma atividade econômica altamente lucrativa e, portanto, acumuladora de capital dentro do processo capitalista, né? Então, vou ler para vocês aqui um textozinho para vocês terem uma ideia de que como é que começa isso, né? O chefe de uma expedição lusitana em 1446, Azurara, nome desse chefe de expedição, deixou um registro sobre o assalto ao litoral centro-oeste da África, tanto em 1446, né? Olharam em direção ao povoado e viram que os negros, com suas mulheres e crianças, já saíam tão rapidamente quanto podiam de suas habitações, porque haviam visto seus inimigos. Mas eles, brandindo São Jaime, São Jorge e Portugal, atacaram-nos imediatamente. Então se poderia ver mães abandonando os filhos e maridos as mulheres, cada qual lutando para escapar como pudesse. Significa que, né, a princípio, esses traficantes de escravos iam lá e, né,
nas regiões da África e atacavam as tribos, né? Aquelas sociedades e se apropriavam, prendiam, aprisionavam elementos e os, né, prendiam e os traziam como escravos e vendiam. Com o tempo, isso foi diferenciando, foi modificando, porque esses traficantes passaram, né, a corromper chefes tribais, né, chefes de sociedade na África, e corromperam aí com ouro, com armas, né, com tecidos, etc. Para que esse pessoal fizesse eles mesmos, né, essa operação de captura. Então, passaram menos violento, vamos dizer assim, para o sistema do tráfico, né, esse aprisionamento de escravos ficava por conta dos chefes tribais aí, comprados pelos traficantes europeus, né? Traficantes especialmente ingleses mais tarde, né? Portugueses, espanhóis. Ora, então isso vai virar um grande comércio, né? Um comércio extremamente rentável, né? No Brasil, foi utilizado dessa forma essa mão de obra, porque, em princípio, você aprisionar o índio, esse índio não tendo nenhuma experiência no processo produtivo, da forma, né, que havia lá no sistema feudal e no sistema capitalista, agora surgindo na Europa, esse indígena aqui mais difícil de você capturá-lo, porque uma vastidão de terras conhecidas, né, por esses habitantes, eles fugiam, certo? Se tornava mais complexo você utilizar essa mão de obra local. Então, trazer esse escravo da África, além de ser extremamente lucrativo para o traficante, né, glebas e glebas de mão de obra foram chegando na colônia, né? Então, você tem aí os principais centros receptores, né, do século XVI e do século XVII, as áreas de Recife e Salvador, né? Salvador, a sede do governo geral, Recife, a área de produção, a grande área de produção ali do Nordeste, o Recôncavo Baiano, Nordeste, né? Zona da Mata Costeira Nordestina, produção do açúcar. E o Rio de Janeiro, a partir do século XVIII. Eu escrevi século XVII, mas está equivocado. A partir do século XVIII, né? Quando o ouro ocorre em Minas Gerais, então é a cidade do Rio de Janeiro, agora já como sede do governo geral, né? A primeira sede do governo geral no Brasil é Salvador, depois, a partir da descoberta do ouro no século XVIII, ela se transfere para o Rio de Janeiro, então, mais próximo ainda da região do ouro, o Rio de Janeiro passa a ser o grande centro, né? Então, alguns historiadores lançam aí, por exemplo, estimativas de que no século XVI entrou no Brasil 100 mil escravos negros, no século XVII, 600 mil, e no século XVIII, 1.300.000. No século XIX começou a entrar, mas aí já há uma paralisação a partir de meados do século XIX, quando, em 1850, o Brasil, né, a lei proibindo o tráfico negreiro, mas estima-se que entre 3 milhões a 3 milhões e poucos, né, 4 milhões de negros entraram no Brasil durante os 3 séculos aí de vigência do sistema escravagista. Essas peças entravam tanto até porque você tinha que repor essa mão de obra, porque a expectativa de vida de um escravo em trabalho no Brasil era no máximo de 7 a 10 anos. Ele morria ali, né, pela violência da exploração que se fazia sobre ele. Então, isso sem contar que de cada 100 escravos que saíam da África para chegar ao Brasil, 40% deles morriam aí, cada 100, 40 morriam
nos tumbeiros, assim chamados, os navios, né, que transportavam esses escravos, né? Então, isso é considerado o chamado Grande do Êxodo. Êxodo foi forte, não é? Êxodo africano, né? Estima-se aí que do século XV ao século XIX, 65 a 75 milhões de escravizados ou mortos, né, saíram da África, né? Século XX, não. Isso, se nós considerarmos que a partir do século XIX chega o imperialismo na África, chega, né, também dizimando e explorando populações pelo continente inteiro. No século XX, as guerras de independência, nós vemos que a África, então, sofreu, assim, por parte do continente dos europeus, uma exploração terrível. Então, se explica muito por que nós vamos visitar a Europa, né, nos nossos passeios turísticos, e não vamos à África. A Europa está o resultado de toda essa exploração, né, feita não só sobre o continente americano, mas especialmente sobre o continente africano. Vamos refletir sobre isso, né? Bom, para o Brasil chegaram aí, né? Saíram da África e chegaram ao Brasil os angolas, os cabinas. Os cabinas são da etnia banta, né? Os bantos, né? Os iorubás, os gegês, os alçás, e Minas, da região do Sudão, os sudaneses, né? E os maleses, da região de Mali, né? Que falavam árabe. Então, foram as principais correntes que chegaram aí ao Brasil, né? De escravos. Bom, nós falamos da resistência, mas segundo Antonil, não é isso? José André José Antonil é um jesuíta que tem um dos primeiros tratados, livros assim, explícitos, né, de história no Brasil. Ele escreve isso no início do século XVIII, né? Ele tem um tratado, né, Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas, né? Ele escreve que o negro são os pés e as mãos e os pés do senhor de engenho. Ou seja, tudo na lavoura, tudo na produção é a base dessa mão de obra escrava africana, né? Então, as, esses escravos trabalhavam em todas as atividades nessas grandes fazendas que eram autossuficientes, né? Ali se produzia o produto para exportação, que era o açúcar, né? A princípio, né? Depois outras atividades, mas ela ali também produzia a sua roça de subsistência, né? Uma produção, né, própria para subsistência. Então, essa mão de obra era a mão de obra responsável por tudo, né? Desde os trabalhos domésticos na casa grande, né, do senhor de engenho, até a lavoura, a mina, né, o gado, a pesca, tudo era exercido por essa mão de obra. Bom, aos ladinos, assim chamados, né, ficavam com aquelas atividades domésticas, né, mais próximas ali da casa grande, e aos boçais, os chamados escravos da lavoura, aqueles que trabalhavam, né, no grande trabalho pesado. Embora homens e mulheres, né, todos eles estivessem na mesma labuta o tempo inteiro. Em troca desse trabalho do negro, esse grande trabalho do escravo, eles recebiam em troca disso os chamados 3 P's: pau, pano e pão, né? Então, e reagiam, né? Reagiam de forma, né? Muitos se suicidavam, né? Outros não se recusavam à reprodução, né? Mulheres, homens, não querem reproduzir, né?
morriam de banto, né? Morriam de tristeza, né? Assassinavam senhores de engenho, né? Proprietários, capitães do mato, feitores, porque era necessário um aparato de violência extremamente forte para poder manter esses escravos, né, nesse regime de escravidão, né? Então, viviam lá nas senzalas, né? À noite, de dia abria a porta, lá eles saíam à noite, fechavam a porta, estava todo mundo ali dentro, sem janela, sem nada, e ali eles viviam naquele, né, ambiente é, insalubre, né? Que permitia a proliferação de doenças, e, mas as suas formas de resistência foram muito grandes, né? Então, não só respondiam com violência também a essa exploração, mas utilizavam os seus cultos, né, a macumba, né, assim chamado, como grande momento de resistência, né, na dança, na capoeira, nas manifestações religiosas, né, resistindo àquele grande processo de violência da exploração escravagista, né? Mas o grande modelo de resistência foram as fugas, né, e a formação dos grandes quilombos, né? O Brasil pipocou aí, pelo Brasil colônia, centenas, milhares de quilombos, né, ao longo que esse modo de produção foi predominante no Brasil, né? Na nossa região aqui, nós vamos falar, por exemplo, quilombo do Tengo-Tengo, né? Quilombo do Ambrósio, grande chefe Ambrósio, da nossa região aí, do Alto Paranaíba, desde aí do centro-oeste mineiro até a região do Alto Paranaíba, Paracatu, né? Passando por Ibiá, tem um entreposto famoso desse quilombo, né? O quilombo. Mas, durante a história, o grande quilombo, que fosse mais famoso deles, é o quilombo dos Palmares, né? Esse aí fundado no final do século XVI, entrou o século XVII, né? Na Serra da Barriga, hoje entre a região ali, é, entre Alagoas e Sergipe, né? Então ali viveu ali uma confederação de quilombos, né? Mais de 50 mil pessoas, e ali não só negros, como índios, brancos, homens livres, né? Habitaram, fizeram comércio ali, plantavam, né? Mandioca, o açúcar, a batata, né? E viviam ali de um pequeno comércio entre essas vilas. E certamente foi atacado, né? Reprimido pelos governos coloniais. Quando nós vamos falar daqui para frente um pouco mais sobre quando a Holanda toma o Nordeste para si, os holandeses, né? Vão reprimir, tentar acabar com o quilombo dos Palmares, né? Depois eles são expulsos do Brasil, os portugueses, os alinhados àquela estrutura dos grandes proprietários de terras, dos grandes senhores de engenhos ali do Nordeste, vão, né, vão atacar o quilombo dos Palmares e por volta de 1695, o fim, né, com a morte de Zumbi, o rei dos quilombo dos Palmares, né, o capitão do mato, né, também chamado de bandeirante, Domingos Jorge Velho, vai eliminar de vez o quilombo dos Palmares. Mas o ideário do quilombo vai ficar aí na nossa história, né? Então, Palmares ainda é considerado aí o grande símbolo da resistência à escravidão no Brasil. Naturalmente, existiam outras formas de trabalho, homens livres, né? Que trabalhavam nos grandes engenhos, né? Que eram especialistas, né? Mas o mestre açucareiro, o purgador, o purificador, né? Mas a mão de obra grossa, o Brasil foi feito pelo negro escravo, né? Durante aí séculos, né? Esse país nosso, na construção civil, nas minas, na metalurgia, na agricultura, lá está a mão dessa mão de obra escrava, desse negro escravo, né?
Na próxima aula nós vamos entrar, e aí durante o tempo nós vamos tratar um pouco mais sobre esse escravagismo no Brasil. Tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus. Um abraço a todas e a todos.